capital mundial do Galo, que mais uma vez fez uma partida péssima. Péssima. Abaixo da crítica. Abaixo da crítica. Né? Eu vou ter que me controlar um pouco para fazer esse pós-jogo, porque realmente está indignante a forma que esse time tem atuado. Desorganizado, sem vibração, tomando pressão, chutando 13 bolas, nenhuma delas em direção ao gol, e foi derrotado pelo Fluminense por 2-0 nesta noite no Mineirão, né, que contou com 32.068 pessoas no Gigante da Pampulha, a massa do Galo, do primeiro ao último minuto. Do primeiro ao último minuto. É impressionante a diferença de atmosfera também, né? E dessa vez não tem a desculpa do gramado também, né? Fato é que faltou, mais uma vez, vibração. O Atlético tem aceitado essas derrotas, é a terceira derrota como mandante, já havia sido goleado para o Flamengo, né? Foi goleado para o Palmeiras e agora perdendo para o Fluminense, que será nosso adversário nas quartas de final da Copa Libertadores da América 2024. Com uma partida horrorosa. Horrorosa. Né? Eu vou deixar o Cris, né, o professor Cristiano Starling S., vou trazê-lo ao palco, vou registrar a sua participação. Né? São exatamente, como eu disse, 00:09 aí na capital mundial do Galo, na minha doce querida BH. Aqui já passa de 4 horas da manhã. Vocês não sabem a dificuldade que é fazer um pós-jogo desse, depois de uma derrota dessa, com uma atuação abaixo da crítica dessa que o Atlético teve. Né? Se classificou no meio de semana, vencendo o São Lourenço com o resultado debaixo do braço, tinha empatado de 1-1 com o gol do Batalha, né? Jogou pior que o São Lourenço, mas classificou. Né? A gente chamava atenção a isso. Copa é importante classificar. Mas é inadmissível como o Atlético tem aberto mão do Campeonato Brasileiro. Desde que venceu em 2021, depois, não, estou satisfeito. Né? Aí não tem contratação. É contratação de última hora, né? Como foi o caso do Daverson, por exemplo, que não foi mandado a campo. Né? Prescindindo de Paulinho, prescindindo de Scarpa. Né? Então, o Gabi Milito, que tinha deixado uma boa impressão quando chegou, já há algum tempo não tem a desculpa nem que está faltando jogador. Não tem a desculpa nem que está faltando jogador. Não tem desculpa também que é negócio de gramado. Né? Então, é muito difícil. De fato, 4:10 da manhã aqui, está acordado até uma hora dessa, para falar dessa pelada. Dessa pelada. É indignante essa partida que o Atlético teve hoje no Mineirão. Como eu disse, 32.068 torcedores, 32.068 torcedores lá no Mineirão, tentando apoiar o Atlético e apoiar o tempo todo. Né? Aliás, parabenizar, pelo menos isso, a massa do Galo e o goleiro Everson. E a faixa? E a faixa que está lá. Né? Nós somos o Clube Atlético Mineiro. Cada um de nós somos o Clube Atlético Mineiro. O Clube Atlético Mineiro personifica em cada um daqueles que carregam o Atlético no coração. Essa é uma frase de um grande querido amigo, que não é do, que está no nosso hino, mas é o, no artigo masculino, o Atlético, que eu escutei a primeira vez de um grande querido amigo, Dr. Rodolfo Grope, né, que durante muito tempo foi presidente do Conselho Deliberativo do Atlético. Então, somos o Clube Atlético Mineiro desde 1908, o clube mais tradicional, mais popular do estado de Minas Gerais, que mais uma vez teve uma noite infeliz. O Atlético ocupando apenas a 8ª, deve ser a 9ª, né? A gente, quando perde assim, não tem nem cabeça para ficar olhando tabela, porque já abrindo mão de campeonato, ficar olhando tabela para quê? Deve ser para fugir de rebaixamento. Porque do jeito que está entregando esses pontos para os times que estão lutando lá embaixo, da forma que está aceitando essas derrotas, né? Mas, de fato, é uma vergonha. Está falando aqui o Gilmar Mares, obrigado pela participação, Gilmar. O Bruno Lima está aqui, o problema era o gramado. E agora? Paulinho e Bernardo fizeram quantos gols? Está aqui falando o Bruno Lima. Esse papo de gramado serve como desculpa para as péssimas atuações. Tem razão, o Bruno Lima. Hoje não serve de desculpa de jeito nenhum, né? Porque hoje jogou no Mineirão. O Moza
Reine está aqui. Até quando parte dessa torcida e imprensa vão entender que esse elenco é fraco e o técnico mais fraco ainda? Cuca já, está falando o Mozart Reine aqui. A Márcia Cássio está aqui, o Galo. Ainda faltam 16 pontos para fazer 45. Que na média é aquela pontuação que livra o time de qualquer risco de rebaixamento. E pelo visto é isso. Pelo visto, a ambição esse ano no Campeonato Brasileiro é nesse sentido, né? O Luiz Antônio Cunha Guimarães, boa noite, Bolivar, acompanhando o pós-jogo direto de Piuí. Está sempre comigo aqui o Luiz Antônio Cunha Guimarães. Um abraço, Luiz Antônio. Obrigado a você e a todos aí de Piuí. O Renato Barbosa está aqui também. O futebol do Galo é a cara da diretoria. Vitor Muso, Sérgio Coelho, precisamos de um Calil com pulso firme, colocar verba para jogar time F da P. Eu estou lendo as mensagens que estão chegando. E vou ler todas que eu consegui ler aqui, porque a nossa audiência, graças a Deus, é muito grande. Já temos quase 200 pessoas online. Exatamente, meia-noite 13h13 é Galo aí em BH. E aqui, 4h13 da manhã. Chama mais uma atenção para isso. E se não é inscrito ainda no canal do Bolivar, faça o favor, dê essa moral, faça a inscrição, não custa absolutamente nada. O Sidney Barcelos está falando que time frouxo da porra. É o que está falando o Sidney aqui. E está falando fora Vitor também, é o Sidney Barcelos que está aqui, mandou a mensagem há 3 minutos atrás. O Gledson Corrêa está aqui, feliz 2025. Adeus, que Deus abençoe o Clube Atlético Mineiro. Amém. O Galo Soccer está aqui, os donos do Galo sentaram em cima de 2021 e acham que está bom. O clube precisa de gestão, profissionais que entendam de futebol para gerir o clube. Pardalito não dá mais. O Cancerico está falando fora Milito, o Gledson Corrêa está aqui, infelizmente daqui a pouco seremos somente história. O Márcio Roberto está aqui conosco também, concordando plenamente com você, Bolivar. Eu tenho medo desse jogo aqui em São Paulo, pelo que falou, não vai mexer no esquema complicado. E boa noite. Boa noite para você também, Márcio. Lembrando que o Atlético já enfrenta o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, lá no Morumbi. O Thiago está aqui também. A culpa não é do professor Pardal, a culpa é da diretoria, que não entende nada de futebol e, por isso, não tem moral para cobrá-lo. Está falando de diretoria mercenária e amadora. O Cristiano Eustáquio Milito improvisa jogador demais. E hoje, até Rubens virou zagueiro e temos 6 zagueiros. Foi atroz, foi arroz com feijão ou deixa Lucas Gonçalves assumir o básico. Então, já li essas participações, continuo mandando as participações para cá, mas eu faço questão de trazer a palco para dividir comigo essa indignação e sempre muito sereno, sempre muito sábio, né? Para a gente arrefecer um pouco os ânimos. Eu quero trazer ao palco o professor, o grande professor, Cristiano Starling S., lembrando sempre, né? Se você gosta de fazer uma fezinha assim como eu e tem mais de 18 anos, com muita responsabilidade, a gente sempre prega isso. E não é da boca para fora, não. É um dinheiro que não faça falta. É R$5, é R$10, é R$15, é um dinheiro que não faça falta. É para brincar, é para divertir. É sempre com muita responsabilidade. Agora, se vai e gosta de ir, vai de KTO, que é onde a diversão acontece, né? E se você não tem o cadastro ainda na KTO, na hora que você fizer seu primeiro cadastro, no cupom você coloca lá Bolivar. Tá simples, fácil de lembrar. Tá certo? E você terá 20% de bônus, 20% de free bet, né? Você fazendo seu primeiro depósito. Então, se vai de KTO, que é um dos patrocinadores do canal do Bolivar e está sempre comigo nesse pós-jogo. Outro que está sempre comigo é o Rei do Pastel, é o grande Xandão, né? Ninguém é rei por acaso. São mais de 30 anos comandando essa face. São 6 lojas. Agora, por exemplo, aí nessa face tem pelo menos 2 delas abertas, porque são 3 delas 24 horas. Então, o Rei do Pastel é de manhã, à tarde, de noite e também de madrugada. Imagine você, depois de uma lambada dessa de perder, se está aí pela sua face, você tem a oportunidade de comer um pastel e tomar uma cerveja gelada para esfriar a cabeça, né? E é o melhor pastel de BH, não sou eu que estou falando, não. É o povo de BH que diz. Xandão não economiza nem na quantidade de recheio, nem na qualidade. Então, realmente, é uma delícia, é uma maravilha. É realmente aí. Mesmo indignado aí, bate aquela fome, fala do Rei do Pastel, me dá água na boca, ainda mais agora que já são
4h17 da manhã, aqui na minha amada Almada, né? Mas deixa eu trazer ao palco que, eventualmente, sempre que pode, atende o nosso chamado e vai me ajudar muito, eu tenho certeza, e a gente sempre aprende com o professor Cristiano Starling S., o grande Cris. Boa noite, Cris. Bem-vindo ao palco. Que derrota. Hoje foi um... É difícil fazer pós-jogo quando o time joga tão mal como jogou hoje, né? A gente espera até o final do sábado, passa o dia inteiro imaginando que o time pode engrenar de alguma maneira, e a partida hoje realmente foi muito abaixo da crítica, e isso vai nos tornando um pouco mais pessimistas, por assim dizer, né? Porque, de fato, apesar de ter um ótimo discurso, apesar de fazer boas entrevistas coletivas de um modo geral, de demonstrar um conhecimento sobre o futebol, principalmente nesse estilo de futebol que a gente chama de futebol de posições, ou futebol posicional, a realidade é que não está fluindo, né? A visão de jogo do Milito, essa tentativa de fazer esse estilo de jogo, diria até muito mais do que um sistema, porque todo mundo fica pensando muito no 3-5-2, no 4-4-2, mas, na verdade, o que o Milito faz, assim como o Guardiola, assim como o Sampaoli, é um futebol onde você tem os jogadores distribuídos pelo campo, cada um com uma função e ocupando um pequeno pedaço do campo. As funções são muito diferentes. O zagueiro no futebol posicional não joga como um zagueiro no futebol mais tradicional. Os jogadores, nós precisamos sempre de ter algum jogador para quebrar a linha, e não é a nossa tradição no futebol brasileiro. Nós não estamos acostumados a isso, e o que eu acho, pelo menos analisando agora com uma amostra maior, é que os jogadores do Atlético, esse elenco do Atlético, não consegue se adaptar exatamente a essa forma de jogar. Não que não possa ser uma forma de jogar vencedora, mas nós também temos que ter aí um certo bom senso de não ficar dando murro em ponta de faca e tentar algo que os jogadores não conseguem fazer, né? Essa saída de bola com os zagueiros, essa história dos zagueiros armarem o time, não tem funcionado, e principalmente quando nós não temos os jogadores desequilibrantes, como é o caso do Hulk, como é o caso do Paulinho, do Scarpa, fica muito difícil vencer, porque o time fica encaixotado e acaba errando naquela saída de bola. O time está posicionado todo lá na frente, a chance de tomar contragolpe e tomar esses gols de fora da área, eu já não sei quantos gols o Atlético tomou dessa forma. Num contragolpe, o cara tem ali fora da área uma possibilidade imensa de finalizar. Então, realmente é muito preocupante. Acho que o Campeonato Brasileiro já foi, mas a gente precisava pelo menos lutar pelo G6, né? Claro. E não somos favoritos contra o São Paulo. Acho que temos chance, mas não somos favoritos. Isso é uma coisa que, nesse momento, temos que admitir. E contra o Fluminense, Bolivar, eu sei que a turma não gosta do Mano Menezes, eu também não gosto, não gostaria do Mano Menezes no Atlético, mas, infelizmente, é um tipo de técnico que consegue ser bastante eficiente quando ele enfrenta times que jogam como o Atlético joga. Então, também não... Se eu pudesse ter escolhido entre Fluminense e Grêmio para enfrentar nas quartas de final, eu preferia o Grêmio, porque o Mano Menezes realmente sabe fechar a caixinha e sair rápido, né? Aproveitar o erro do adversário, o Atlético erra demais. Então, nesse momento, eu estou bastante pessimista, mas futebol também, a gente sabe, 2, 3 semanas muda tudo. O Atlético tem jogadores desequilibrantes, em Copa tudo pode acontecer, mas baixou em mim um certo pessimismo, sim.
E eu acho que esse pessimismo, de alguma forma, também na torcida do Atlético, que ainda assim continua ainda a campo, como sempre foi, continua rodando a roleta, como sempre fez. Né? Agora eu destacava no início dessa transmissão, nesse pós-jogo do canal do Bolivar, que foram mais de 32 mil pessoas, superando, inclusive, a expectativa de público. Né? O Atlético voltando a mandar um jogo no Mineirão, né? Onde dessa vez, Cris, não tem a desculpa, que não é desculpa, é um fato, mas de alguma forma atribuir ao mau futebol, ao estado do gramado da Arena MRV, que é um absurdo, que não fez nem um ano ainda, completará um ano no próximo dia 27, ou seja, nessa semana, na próxima semana, né? E o Atlético, mais uma vez, com o futebol muito aquém daquele futebol que esperávamos, que esperamos, e aquele futebol que nos faça acreditar que podemos ir mais longe nas Copas, porque o Campeonato Brasileiro está muito claro para todos nós que o Atlético não briga mais e abriu mão. A forma que o Atlético desperdiçou e vem perdendo pontos para o time tabela, para o time que ocupa os lugares de baixo da tabela, mas sobretudo a forma que vem perdendo, o Atlético já teve 3 goleadas sofridas nesse campeonato. Diante de Flamengo, que até então é apontado como favorito, junto com o Flamengo. Diante do Palmeiras, teve aquela expulsão do Hulk aos 30 minutos, de um tal de Ricardo José Pereira de Lima, né? Que foi uma coisa direcionada, foi um absurdo, acabou com o clássico, e ali foi depositado uma situação, como quem diz, por isso que o Atlético perdeu. Foi goleado lá no Barradão, para o Vitória por 4-2, né? E volta a perder como mandante pela terceira vez essa noite para o time do Fluminense. E você chamou a atenção aí, Cris. Contra o São Paulo não é favorito, e contra esse mesmo Fluminense, já no final de setembro, claro, com volta de alguns jogadores, notadamente o Hulk, também não é. O Atlético vai enfrentar o atual campeão da Copa do Brasil, que é o São Paulo, na Copa do Brasil. E enfrentará o atual campeão da Libertadores, nas quartas de final da Libertadores, que é o Fluminense, o atual campeão, que já está garantido no Mundial do ano que vem. Né? E o Atlético, mais uma vez, me impressiona a forma que tem aceitado a derrota, a forma que o time está desorganizado. Vamos lembrar que o Milito mandou a campo, Cris, Everson, Saraiva, Elian, Fux, Arana, Batalha, Fausto Vera, Otávio, Bernard, Vargas e Cadu. Né? Abrindo mão de Paulinho, de Scarpa, abrindo mão no sentido de estar poupando, de estar pensando no compromisso diante do São Paulo, quarta-feira, no Morumbi. Agora, eu aprendi uma coisa na infantaria e no exército, que é o seguinte: a batalha, a prioridade é aquilo que vem primeiro. Né? Fato é que não tem funcionado. O Atlético tem sentido falta do Hulk? Tem sentido. O Atlético tem tido dificuldade quando joga na Arena MRV por causa do gramado? Tem tido dificuldade. O Atlético sentiu a falta desses titulares e desses grandes jogadores durante o tempo que estavam servindo Copa América, lesão, suspensão? Ok, mas isso todos passam por isso. Agora, já era para ter dado uma resposta de um futebol mais eficiente, porque uma derrota, como foi hoje, sem chutar uma bola na direção do gol, é uma coisa inadmissível ao meu sentir, Cris. Eu acho que você tem razão. Agora, teremos que fazer uma revisão completa, no sentido também de até que ponto esse elenco não é superestimado também, né? Porque eu fico imaginando, pelo que a gente viu, sem o Paulinho, sem o Scarpa e sem o Hulk, que o Milito poupou por causa do jogo de quarta, o time do Atlético é um time absolutamente comum também, né? Vargas tem lá seus lampejos, é um jogador razoável. O Cadu é muito esforçado, mas, sinceramente, eu não consigo ver o Cadu como titular de nenhum time do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, nesse momento é o momento de
de ter um pouco de calma, torcer para que o Atlético consiga ajeitar a casa para o mata-mata, e ajeitar a casa é fazer um esquema em que você fique um pouquinho mais precavido e que aposte mesmo na individualidade de Scarpa, Hulk e, principalmente, no Arana, ali no lado esquerdo, né? E vamos seguindo em frente. Agora, que o elenco do Atlético tem se mostrado pior do que nós imaginávamos, isso também é um fato, né? Porque você não tem um jogador de criatividade ali no meio, um jogador necessário para esse tipo de esquema, um jogador dinâmico, seria o Zarate, mas infelizmente o Zarate está contundido, né? Nós não temos um reserva para Paulinho e Hulk. É claro que seria difícil um reserva na mesma qualidade, mas um reserva que não compromita, um reserva que tenha também condição de decidir um jogo. Nós não temos. Tirando esses 3 jogadores, o Atlético não tem nenhum jogador que decide o jogo. Tem um monte de jogador nota 6, né? Hoje, assim, a gente estava ali conversando, até o Domênico fez uma observação de como o zagueiro lá do Fluminense joga bola, né? O Thiago Silva. Cara, nós temos um monte de zagueiro nota 6. Não é nenhum deles é ruim. Mas nós temos um Gomes, um Thiago, nós não temos. Né? O lateral, o Arana é muito bom, mas e aí? E o resto? O Saravia, que a gente vive pedindo como absoluto, é um jogador mediano. Né? O Otávio é um jogador muito bom quando o time está sendo atacado, mas os outros também têm se mostrado muito medianos. O Vera não é péssimo, mas também talvez fosse aquele dinheiro pudesse ter sido jogado em alguma outra posição que nós precisaríamos mais, sei lá, um ponta, né? Um ponta driblador, um jogador ao estilo do Keno, não é? O Fluminense hoje ganhou o jogo com 2 pontas dribladores que faz diferença quando o jogo está difícil, nós não temos. Né? Então, é claro que o Milito tem a sua dose de responsabilidade, é grande. Né? Eu que sempre o defendi e continuo achando que ele é um bom treinador, mas às vezes você é um bom treinador que está no lugar errado, na hora errada, porque não parece estar comprando a ideia dele ou tem muita dificuldade para comprar essa ideia. Não sei se você pensa assim também, mas nós precisamos dividir essas responsabilidades aí. É claro que quando você joga no Mineirão e perde, todo mundo vai falar assim, a desculpa da grama não funciona. Eu acredito que ninguém tem pensado realmente que o Atlético estava jogando mal só por causa da grama, mas, gente, eu fui ver o jogo do Atlético e realmente aquilo é um pasto, aquilo ali não tem a menor condição. Eles conseguiram piorar a grama já estava ruim, mas ela estava nivelada, e desnivelada. É uma coisa impressionante. Então, também, o fato do jogo de hoje ter sido Mineirão e o Atlético ter jogado muito mal, não retira também esse caos que é um estádio de um ano, que não tem acústica, que foi propagado como a melhor internet do país, melhorou a internet, mas nada demais, e um gramado que é um pasto, e toda hora você vem, quando você pergunta, como o Bruno Mussi foi entrevistado na 98 outro dia, vem um monte de história que, sinceramente, para acreditar. Porque você vir no Brasil, que é um país com clima razoável, dizer que você não consegue fazer um gramado porque a arena é fechada, porque não pega sombra. Se algum dessas pessoas do Atlético já visitou estádios na Inglaterra, já foi a Londres para ver se Londres tem sol, na Alemanha. A Alemanha tem uma temperatura que vai aos extremos. Você mora em Portugal, você sabe Portugal. O verão é um inferno de quente,
o inverno é super frio, os estádios também são fechados, também pegam pouca luz e todos eles têm um tapete. É. Pode ter, não estou dizendo que não tenha dificuldade, mas vi com esse papo. Aí eles falaram que eles iam consertar a grama em 10 dias. Consertar a grama em 10 dias? Uma grama que eles não conseguiram consertar em 1 ano. E ainda pegaram grama velha. Você sabe? Eu não sei se você sabe disso, né, Bolivar? Foi retirado lá do Mas campo esporte lá da Cidade do Galo. A grama, para você fazer essa coisa para ela pegar mais rápida, você tem as fazendas de grama que você compra aquilo ali, aquilo vai sendo tratado, é uma grama nova. O que eles fizeram é pegar a grama do CT, de um campo que não estava sendo usado porque caiu um barranco. Né? Aí, então, quer dizer, são muitas coisas. O avião, quando começa a cair, ele não cai só por uma causa, não. Então são diversos fatores, a gente precisa dividir essa responsabilidade aí, porque são muitos fatores, né? E nesse momento, pelo menos, eu estou bastante chateado. Eu também, de alguma forma, indignado, a palavra é até mais forte. Aqui o Galo Doido está falando que o meu repertório é uma afronta por causa do jogo. Eu estou falando as duas coisas. O Galo Doido, eu comecei a falar que o Atlético jogou muito mal, que o time estava muito mal. Eu não estou dizendo que a derrota de hoje foi por causa do gramado. Eu estou falando que são coisas que é uma soma de elementos, tá bom? Mas, assim, cada um tem a sua opinião e eu respeito a sua também. Mas a gente não pode apagar o para trás só porque o hoje foi muito ruim. São coisas diferentes. São coisas diferentes, você falou muito bem. Você começou falando, inclusive, que defendeu muito o técnico Gabelito, e eu também. Eu fiquei muito bem impressionado, e eu acho que a maior parte da torcida do Atlético, quando ele chegou, né, naquele recorte de 12 partidas, 8 vitórias e 4 empates, e estamos falando de adversários importantes, de Libertadores da América, de estreia de Brasileiro, de finalíssima do Mineiro, enfim, uma série de situações, mas fato é que parece que o time esqueceu, um time que já teve atuações seguras e praticava um grande futebol de uma forma solidária, com vibração. O Milito chegou falando da competitividade, que ele exigia competitividade, que ele ia ter um time sempre lutando, vibrando. E já há algum tempo não me lembro disso. Vale lembrar que o Atlético vem de 4 jogos sem vitória. 4 jogos sem vitória. A última vez que o Atlético jogou e ganhou, foi há quase um mês. Foi dia 28 de julho, quando o Atlético venceu o Corinthians por 2-1. Né? Foi dia 28 de julho, quando perdeu o Corinthians por 2-1. Hoje, essa derrota de 2-0 para o Fluminense em casa. Já tinha empatado em 1-1 com o Cuiabá, na rodada passada anterior a essa, no clássico diante do Cruzeiro 0-0, e tinha perdido lá no Heriberto Ilse, lá para o Criciúma de 2-1. Cris, eu quero aproveitar que eu vou registrar umas participações. Claro. Vou te pedir uma gentileza de sair e entrar de novo, porque é sempre importante que a gente te escute, te ouça, né? Porque você sempre abrilhanta realmente o canal do Bolivar. Eu gosto muito da sua análise, gosto muito da sua sobriedade para tratar e da sua paixão para falar do Galo, mas durante o tempo que você estava falando ali, em 3 oportunidades, travou. Eu não sei se quem está nos assistindo teve a mesma impressão. Então, enquanto eu registro as participações, eu peço que você conecte e volte para a gente ter uma estabilidade melhor. Pode ser? Então, deixa eu registrar aqui. Deixa eu registrar aqui quem está conosco aqui, por exemplo, o Vitor Cambraia, está falando o seguinte: tem algum atleticano nessa SAF? Milito ainda é treinador desse catado? Avisei nos 4 por Vitória que estavam passando pano por vexame. É absurdo. Fora, é o Vitor Cambraia mandando sua mensagem para cá, exatamente 00:37. Faça como o Vitor. Obrigado, Vitor, pela mensagem, por participar e por estar conosco nesse pós-jogo do canal Bolivar. O Antônio Xavier Vieira está conosco, o Luiz Antônio Cunha Guimarães, o campeão está aqui conosco também, Hugo Junqueira Salomão, falando que está uma vergonha coletiva, eu vi só um trecho, o Pedro Fidelis, Bolivar,
Acha que o Milito pode cair antes do jogo, quarta-feira? Pedro, eu acho muito difícil e não torceria para isso, né? A minha indignação passa também pelo futebol apresentado e comandado. O Milito tem responsabilidade, sim. Pode ser cobrado, sim. Eu era como o Cris falou, que vinha fazendo ali, de certa forma, poxa vida e tal, mas não dá para aceitar as apresentações inseguras. O Atlético sofreu o 31º gol dele essa noite. 31º, 31 gols em 23 jogos. Só para dar uma informação para vocês, ano passado o Atlético teve a melhor defesa, ao lado do Cruzeiro. Foram 32 em 38 rodadas. Atualmente, como eu disse, são 23 rodadas, 31 gols sofridos. Então, esse é um problema muito sério, né? Mas temos esse compromisso diante do São Paulo, Pedro, e não acredito que o Milito caia antes de quarta-feira, né? E tomara que o Atlético consiga ter uma grande atuação lá no Morumbi, porque o time, de fato, está devendo. E o Galo costuma regular lá. Mas com esse futebolzinho desorganizado do jeito que está, aceitando as derrotas do jeito que tem aceitado, está difícil acreditar. E olha que eu sou um otimista por natureza. Eu prefiro sempre exaltar a luz que abominar a escuridão. Quem me acompanha desde o Alterosa Esporte a partir de 2005 sabe disso. Mas também não passo pano e nem passo a mão na cabeça de ninguém. Eu tenho mania de falar que a pata do galo não mata o pintinho. Então nós podemos criticar. E devemos criticar na hora certa. Depois daquela classificação contra o São Lourenço, eu achava que o Atlético não jogou bem, todos nós vimos, aliás, não vem jogando bem, mas cumpriu a missão. Então, não ia fazer um pós-jogo para jogar para baixo ali, aquele negócio todo. Agora, uma derrota como foi hoje, sem chutar uma bola no gol, é muito sério. É muito sério. Né? E agora não tem jogo fácil, não. Não tem morro pequeno, não. Agora é morro alto. Né? O Atlético que passou da fase da Copa do Brasil, para citar o último recorte, empatando lá em 2-2, tomando 2 gols com 6 minutos lá no Rei Pelé, diante do CRB. Depois passou o carro, 3-0. Era o que tinha que ter feito lá, inclusive, que poderia ter poupado jogadores, porque aí já tinha Campeonato Brasileiro e a própria Copa Libertadores. Tá certo? Então, agora é o São Paulo, é um tricampeão mundial, dentro de casa, e é o atual campeão da competição, da Copa do Brasil.